Meu nome é Luiz Mascaro, eu tenho 45 anos de idade e antes de eu ter o Espírito Santo, eu tive uma infância de muito sofrimento, né? Os meus pais viviam brigando, o meu pai chegava em casa todo dia alcoolizado e ele batia na minha mãe, ele batia nos meus irmãos. Tudo que ele ganhava era destinado à bebida, ao vício de bebida deles, então com isso faltavam as coisas dentro de casa também e era só sofrimento, brigas, discussões. Por várias vezes ele tentou matar minha mãe e ele pegou e falou para ela: a partir de hoje você não é mais a minha mulher e eles não são mais os meus filhos, né? Eu quero que vocês saiam da minha casa. Ele botou a gente para fora de casa, ele amaldiçoou a minha mãe, amaldiçoou eu e os meus irmãos, falou para ela que desejava que a gente fosse morar na rua e fosse comer o pão que o diabo amassasse. Aí a minha mãe conhecia um lugar, né? Ela tinha uma amiga dela que morava numa casa que não poderia ser chamado de casa, era um cortiço. Eu piorei ainda mais a situação dela, porque eu saí de casa decidido a ajudá-la, mas eu quis me tornar um traficante, um assaltante, um ladrão de carro, de casas, e eu fui para a rua cometer assaltos, vender drogas. Eu estraguei o meu corpo todo, eu enchi o meu corpo todo de tatuagem. Eu falei, eu vou me tornar um ladrão. Eu coloquei tatuagem nos braços, nas pernas, e eu falei assim, a partir de agora eu vou me tornar um bandido. E eu achava que isso daqui iria me tornar uma pessoa que seria temida, que todos teriam medo. E aí eu comecei a roubar, eu comecei a traficar drogas. Só que eu não consegui ajudar minha mãe, porque eu me tornei um alcoólatra, eu me tornei um usuário de drogas, e tudo que eu roubava, tudo que eu fazia, o dinheiro do meu tráfico era para o meu uso. Eu comecei a bater nos meus irmãos, eu comecei a bater na minha mãe, eu comecei a quebrar as coisas dentro de casa. Quer dizer, a minha mãe sofreu em dobro comigo, e eu tentei me jogar debaixo de um ônibus e eu não consegui, né? E nessa época a minha mãe já conhecia a igreja, ela já tinha ouvido falar da igreja e ela já buscava por mim, né? Foi aí quando eu procurei a minha mãe e falei para ela, né, que eu precisava de ajuda e que eu gostaria que ela me levasse até a igreja. E quando eu cheguei, eu ouvi o pastor pregando e eu me recordo que ele falava... Ele contou a minha vida, ele contou a minha história ali em cima do altar. Eu até falei eu pensei comigo no dia, né, na época, falei, a minha mãe falou a minha vida para esse, eu chamei ele de cara até, né, minha mãe contou minha vida para esse cara, eu vou matar minha mãe quando eu chegar em casa. Ele falou assim, eu me recordo, ele frisava muito, ele falava, tem uma pessoa que pode mudar a sua vida, tem uma pessoa que pode mudar a sua história. Ele citava um versículo da Bíblia, ele falava, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas eu falava, o que é isso? Que Espírito Santo? Da onde ele tirou isso? Aí ele falou assim, e se você quiser, ele pode mudar a tua vida, a tua história agora. Basta você vir aqui na frente, você entregar a sua vida para ele. E do jeito que eu estava, do jeito que eu era, um traficante, um bandido, um viciado, drogado, cheio de tatuagem, nas condições que eu estava, eu fui até o altar e ali eu recebi uma oração e a partir dali a minha meta, o meu alvo foi receber o Espírito Santo. Eu passei a buscar com sede, com frequência, com fome de receber aquilo. E eu abandonei tudo, eu fiz uma troca, eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha. Eu não quis mais saber das minhas amizades, das más amizades, das coisas que eu fazia lá fora, e eu passei a agradar a Deus. E quando foi no domingo à tarde que eu voltei para a igreja, que eu comecei a buscar, que eu comecei a louvar, a participar da reunião, eu ali fui batizado com o Espírito Santo, ali eu tive um encontro verdadeiro com Deus, uma força, você recebe
algo dentro de você que é inexplicável. Você se torna um gigante, você se torna uma pessoa forte, uma pessoa destemida, uma pessoa que não tem mais medo de nada, uma pessoa que quer enfrentar os problemas, as dificuldades. Você se torna uma nova criatura. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a entender o que era uma campanha, o que era uma fogueira santa de Israel, porque nós começamos a ouvir e a praticar tudo aquilo que era ensinado, que estava na Bíblia. E as campanhas, elas vinham despertar em mim uma fé sobrenatural, uma fé que fazia eu ter o desejo de conquistar, o desejo de avançar, de mudar de vida e de história. Eu cheguei solteiro, logo após as campanhas eu conheci a minha esposa, nós se casamos e aos poucos a nossa vida, a nossa história foi mudando, participando de campanhas, após campanha, trabalhamos com miniaturas, com brinquedos. Essa loja, ela tem aproximadamente 1.200 metros, né? São 3 andares de loja, nós conquistamos vários carros, nós temos 4 imóveis, né, alugados, temos a empresa que é nossa, temos uma chácara. A minha esposa, para mim, ela é um presente de Deus. Nós vivemos um verdadeiro paraíso dentro da nossa casa e tudo isso eu devo à presença de Deus, ao Espírito Santo que nos guia e nos orienta. Eu não trocaria o Espírito Santo, a presença de Deus, por nada nesse mundo.